aqui, ó, o raio-x, porque aí vocês vão ter uma visualização aqui que o médico vai pedir para ver essa célula túrcica. Mas aí já é mais um caso de ressonância, tá? Só para a gente conhecer isso aí, ó. Então, o que eu já tinha falado, olha lá, a sutura coronal com a sagital é fontanela anterior ou de Bregman. E a sagital com a lambidoide lá de trás é a de lambda, que é a fontanela posterior, tá? Aqui não deu para ver, ó. Então, Bregman, e a de trás aqui que estaria pouquinho parecendo a de lambda, tá? Tá tranquilo assim, gente? Vocês estão conseguindo ver, não estão? Tá tranquilo. Então tá. Então agora um esquemazinho do tórax aí rápido também. Protege os órgãos vitais, né? Coração e pulmão principalmente. O gradil costal, são 12 pares de vértebra, né? E uma coisa até tá na era Covid aí, a gente precisa muito disso aí, essa parte de fisioterapia intensiva, o pessoal de CTI trabalham muito em cima desses movimentos aqui, ó, alça de balde e braço de bomba, que é a entrada de ar nos pulmões. Então, por que alça de balde? Porque essa grade do pulmão aqui, ó, quando ela abre, ela levanta, alguém achou que parece tipo uma alça de balde, fazendo esse tipo de movimento aqui, ó. Certo? Então ela tá aqui, aí ela levanta aqui um pouquinho, ó, como se fosse uma alça de balde. Então as fisioterapias respiratórias, etc., trabalham aqui, apertando o gradil costal no final da expiração. E o braço de bomba, a gente gera uma compressão aqui no externo, ó, para o ar sair, para tirar o ar do pulmão, ok? Coisas desse tipo. Então, o que seria essa pressão negativa que ele fala aqui, ó, que eu preciso que vocês pensem, que eu demorei a entender isso. O diafragma, ele sai lá aqui não está aparecendo, tem a crista ilíaca aqui e a crista ilíaca aqui. Todo mundo lembra da pelve aqui, né? Então, o diafragma sai daqui, vai fazer um U invertido, insere no processo tifoideo e insere na outra pelve, na outra crista ilíaca. Então, quando ele desce, lembra do movimento respiratório, que na hora que o ar entra, a barriga tem que ir para frente. Lembra disso? Que a gente tem mania de encolher a barriga quando inspira. Então, o que acontece? Quando ele desce, ele abre o gradil costal. Ah lá, se eu não esbarrasse no computador, né? Ele abre o gradil costal e nisso gera uma pressão negativa. O ar vai entrar nos pulmões aqui, vai ter aquela sucção de ar para dentro do pulmão. Então é por isso que, mais uma vez, eu falo com vocês, a gente tem que respirar com o diafragma descendo, certo? Então, aí a gente segue aqui, ó, os 12, vamos pegar mais anatomia, 12 pares de costelas, sendo 7 verdadeiros, por quê? Porque elas saem lá de trás das vértebras e inserem aqui no externo. Então, o externo tem 3 processos também, que é o chifoide, o corpo e o manúbrio. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras, 7 costelas vêm direto aqui. Então, são tidas como verdadeiras, não sei se vocês lembram disso. As falsas são essas 3 aqui que pegam carona aqui, ó. 1, 2, 3, porque elas se inserem na sétima. Então, elas são tidas como falsas. E a 11ª e a 12ª, as flutuantes, que estão lá atrás para dar um restinho de proteção. Que, infelizmente, quando você sofre um acidente, elas quebram e furam um órgão, tá? E que alguns malucos tiram para afinar a cintura. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí. Ok, gente? Saiu todo mundo? Vocês não ficam muito mudo, não. Senão eu não sei se eu tô falando sozinho, tá? Então, olha lá, ó. O externo, dividido em manúbrio, corpo e chifoide. As incisuras claviculares, incisuras costais, beleza, onde as costelas se inserem. Então, no corpo do externo, vem da 2ª, né, da 1ª até a 7ª costela. A 8ª, 9ª e a 10ª, elas entram na 7ª costela, então elas são tidas como falsas. E a 11ª e a 12ª, flutuantes. Beleza?
Coluna vertebral, isso a gente falou bem semestre passado, então ela vai fazer a comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Lembrando que o sistema nervoso central seria o cérebro, né, o encéfalo e a medula, que vai terminar lá em L2, na vértebra lombar. E o sistema nervoso periférico é aquela saída das raízes para fora da medula, ok? Então, essas estruturas aí, elas vão ter diferentes síndromes. A síndrome de primeiro neurônio, ela ocorre no sistema nervoso central, que a pessoa vai ficar rígida, né? Vai ter hipertonia, aquela síndrome que é o oposto da síndrome de segundo neurônio, que seria atrofia, fraqueza, coisas assim. Lembram disso, mais ou menos? Ou ficou esquecido no ano passado? Seus safados. Ô Edon, como é que tá aí? Tá fortão? Eu tô sabendo que você tá tomando um monte de porcaria. Toma cuidado, hein? Tomando um monte de porcaria. Vodka. Então tá bom. Então tá bom, porque depois fica bombadão, mas algumas coisas param de funcionar, hein? Aí era. Não vai parar de funcionar nada, não. Então tá bom. Então tá bom. Então, olha lá. 6 horas da manhã e já tá na academia. Então tá bom. Tá indo bem. E aí a gente lembra das doenças, essas doenças que eu preciso que a anatomia de vocês estejam afiadas, porque a gente vai ver as lombalgias, as cervicalgias, as hérnias de disco, hipercifose, escoliose, hiperlordose, que são desenvolvidas na coluna, né? Então a gente vai ter uma visão boa, vocês dando essa lembrada na anatomia aí. Lembrando que a cifose ocorre na torácica e na sacral e está associada à proteção. E a lordose na cervical e na lombar associada a movimento, né? Se forçar um cadinho, a parte cervical também não deixa de ser uma cifose que protege o encéfalo, tá? Então, eu acho que vocês estão... A gente viu isso há pouco tempo, então acho que está tranquilo. Então, as vértebras da coluna são 33, divididas em 5 regiões, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e de 2 a 4 coxígeas, né? São 4 coxígeas. Então, só que pode ter variação anatômica, que um tem 3, coisas assim. E, necessariamente, a gente tem um par de nervo para cada saída aí. Então, vai dar 34 raízes neurais, porque tem uma a mais que ela começa saindo de cima da C1, lá na cervical. Então, lá em cima, as raízes já vêm. Alguém tem dúvida? Aí já entrando no mundo da radiologia, alguém tem dúvida que aqui é uma coluna em AP, aqui em perfil e aqui em PA? Então, antero-posterior, perfil, póstero-anterior. Tranquilos? Então, beleza, porque isso vai ser importante para a gente dar diagnóstico, porque se essa coluna entortar para cá, se ela tá de costa para mim, a escoliose é à direita. Mas se ela virar de frente, a escoliose à direita passa para cá, né? Então, sempre esse cuidado, entender como que você está olhando o raio-x, porque vocês fazem o raio-x colocando a marquinha aqui na direita. A gente olha com a marquinha na esquerda, certo? Aí caracteriza... Deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso daí, mas... Fala comigo. Tem a ver com a coluna. Por que eles falam que... eu já sofri quando era menor. Estralar o osso, tipo, dos dedos faz mal, mas quando você faz na coluna alivia a dor. Porque o que acontece? Vamos puxar um zoom aqui, ó. Porque quando você está com desconforto na coluna, pode ser que entrou um ar entre uma vértebra e outra. Então, quando vem alguém, faz um trust, um quiroprata, fisioterapeuta, massagista, qualquer coisa, esse ar sai e as vértebras acomodam. Porque pensa comigo aqui, ó. Se entrar um ar aqui, essa vértebra vai ficar tortinha e ela gera um desconforto muscular aqui nos músculos que estão ao redor aqui, entendeu? Então, na hora que você estala com o thrush, ela costuma sair o ar e dar um alívio, entendeu? Só que o estalo em si, ele não pode ser uma coisa de vício. Tipo, a gente vê gente que fica torcendo o pescoço, inclinando para o lado, né?
Porque gera uma frouxidão ligamentar. Todo dia ela faz. Pois é, não é muito indicado, porque você pensa, toda hora você pega essa coluna aqui e faz trac, trac. Aí você vai gerar uma distensão nos ligamentos dela aqui, entendeu? Então isso é interessante que seja geralmente feita por um profissional e que também não seja uma coisa muito viciante. E nos dedos a mesma coisa, porque aqui, ó, você estala dedo, as articulações vão engrossando, porque você gera uma torção nos dedos, né? Então, olha lá, características de uma vértebra. Aí, o que eu preciso é lembrar isso aqui para vocês, ó. O corpo tá aqui, processo transverso. Nesse caso aqui, é uma vértebra torácica, então a gente vai ter uma fóvea que a costela encaixa ali, certo? E as facetas articulares estão aqui, ó. Esse caso aqui, essa vértebra é lombar, não é torácica não, tô viajando. Quando é torácica, a costela sai daqui, ó, e faz aquele arco lá para frente, né? Depois eu vou mostrar uma vértebra torácica. Volta aqui nela aqui, ó. Que olha lá, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. A vértebra torácica tem um furinho ali para encaixar a costela, certo? Esse caso que eu estava mostrando aqui é uma vértebra lombar, que tem um corpo mais ou menos de feijão. Então isso aqui já diz pra gente muito, porque não sei se vocês vão lembrar, as facetas articulares, elas determinam o grau de movimento. Então, na região lombar, ela é mais em pé. Aqui eu estou olhando a vértebra por cima e ela tá como se o cara tivesse deitado de bruço aqui, né? Porque aqui que é as costas da pessoa, certo? Aqui em cima. Então, o que acontece? A medula, as raízes passam aqui. Então, uma hérnia de disco, ela começa a entrar nesse buraco aqui, ó. Entrou aqui, ela começa a atrapalhar, né? Se ela entrar aqui, ela começa a atrapalhar os nervinhos a sair um para a direita, um para a esquerda ali. Ela começa a espremer tanto a medula quanto as raízes vertebrais. Então daí a gente fala uma hérnia de disco, uma protusão medial ou lateral tocando a raiz. Aí você vai ver aquele exame lá, disco com vazamento retro, agora fugiu a palavra, tocando o saco dural sem comprometimento da raiz adjacente ou com comprometimento da raiz adjacente, que é aquela dor que todo mundo fala que tem, que é uma dor que vai cutucar a raiz e vai irradiar para onde a raiz está indo. Tranquilos?